Quer dizer, pro Corinthians, eu tô cansado, eu preciso de recuperação muscular, eu preciso do meu controle de carga. Agora na porra da seleção da Holanda ele presta pra jogar? Vai cagar, velho. Então, Dorival, repito, você não é técnico pro Corinthians. Esse elenco faz o que faz na tua cabeça, porque você permite. Fala, meu fiel torcida, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos atualizar as últimas informações do Coringão. O mano aí perde a linha, fica bolado, mas com toda a razão aí. Dorival quer poupar para o jogo contra o Chapecoense na próxima rodada do Brasileirão, rapaziada. Então já deixa aquele likezão aí, vambora pra notícia. Eu separei pra vocês aqui. Você idolatra jogador e romantiza o cansaço desses caras. Cara, Lelê Nabor, eles ficaram praticamente aí 12 dias sem jogar. Sim. Sem jogar. Voltaram jogando futebol de bosta. O Corinthians aí há 5 jogos sem vencer. E vai poupar o time ainda, cara. Aí o Portugal fala, não, mas se tivesse que poupar contra o Flamengo. Tem que poupar contra ninguém, velho. Essas porra desses jogadores de hoje em dia, mano, eles não conseguem fazer 4 jogos consecutivos, porque, eu tô cansado, eu vou estourar, é controle de carga. E aí muito torcedor abraça essas ideias fracas aí. Um monte de torcedor trouxa aí também, fica nesse barulho aí de um monte de cara da mídia. Porque o jogador é um ser humano. Ser humano é o cacete. Pergunta lá pro cara que tá descarregando carreta se no dia seguinte que ele vai ter que descarregar outra, se o patrão vai falar, você tá cansado, fica em casa, descansa. Com jogadores existe um romantismo absurdo, cara. Se um atleta profissional não consegue fazer 4 jogos consecutivos, escolhe outra porra pra fazer da vida, velho. Vá pro inferno, mano. E só corrigindo, deixa o homem trabalhar. Deixa o Dorival trabalhar. Tô de saco cheio desse Corinthians pardal te do faz cacete mal, aí, você tinha que parar de torcer nervoso. pra isso aí. Concordo, Só corrigindo, jogar Muito amistoso, mal. o Peru não joga a Copa do Mundo, ele vai só a data FIFA. não tá, conseguiu não ir pra Copa essa porra? Ele não conseguiu não ir pra Copa. Mas nos amistosos ele vai querer jogar, né? A data FIFA ele vai 2 jogar. amistosos ele consegue fazer seguido. O Peru não tá na Copa. Seu amigo Mano Menezes. Quem mais aqui da América do Sul não tá na Copa? O Chile não tá na Copa. Quem mais? 48 seleções, os caras conseguiram não tá na Copa. Muita gente que ficou com... O técnico Dorival Júnior vem sendo cada vez mais pressionado no Corinthians e o nosso querido repórter Alexandre Silvestre levantou os números do treinador na temporada para tentar explicar o motivo dessas cobranças. Então, Michele, é um recorte curto, claro, mas é um recorte negativo de 5 jogos sem vitória. São 3 empates e 2 derrotas. O Dorival que já teve um período aqui no Corinthians também com esse mesmo recorte negativo de 5 jogos sem vitórias. O Corinthians empatou com a Portuguesa no Campeonato Paulista, empatou com o Cruzeiro já pelo Brasileiro e agora com o Santos. As derrotas, Novo Horizontino, eliminação no Paulistão e Coritiba recentemente. Nesse período curto aí de 5 jogos, 3 gols marcados apenas e 6 sofridos, saldo negativo de 3. A diretoria continua bancando Dorival Júnior, apesar de algumas críticas e cobranças. E o Dorival Júnior, em compensação, no geral, tem bons números. Isso deve ser levado em consideração também. 53% de aproveitamento. Em 60 jogos pelo Corinthians, 26 vitórias, 17 empates, 17 derrotas, além dos títulos de Copa do Brasil e de Supercopa do Brasil. Michele. Muito obrigada, Silvestre. Bom, tem essa tela aí, se a gente puder deixar essa tela para o Miller e para o Garrafa analisarem o desempenho do Dorival Júnior com 53% de aproveitamento. É motivo para toda essa cobrança, para a torcida ir lá no CT, nesses 53% geral, né? 60 ou 50 jogos? 60 jogos, 28 vitórias, 17 empates, 26 vitórias, 17 empates e 17 derrotas. Não tá muito bom, né? O que vocês acham? É uma cobrança exagerada. É? Sim. Esse título que ele ganhou esse ano em cima do Flamengo, esse título já mata toda essa estatística aí. O título é título. Esse é dos últimos 5 jogos. Isso assim, dessa temporada. A cobrança é exagerada, o Dorival Júnior está fazendo um excelente trabalho no Corinthians. Como eu disse, tem que dar confiança para ele, deixar ele armar, reformular o futebol do Corinthians. Aí sim o Corinthians tem grandes possibilidades de vencer outros títulos nessa temporada. Agora, ficar cobrando ele desnecessariamente, 5 jogos sem vencer, é muito nada. Está começando o campeonato agora. Ele está ajustando o time, tem que poupar jogador, tem o clássico contra o Flamengo. É Corinthians, Garrafa, não é? Sacanagem
sacanagem. Eu vejo como exagero essa cobrança. Sacanagem é o termo mais leve que a gente pode utilizar para esse momento, para essa pressão em cima do Dorival. Repito, sacanagem é o que estão tentando fazer com o Dorival Júnior no Corinthians. Por quê? Gente, o Corinthians não vence há 5 jogos, 5, 6 jogos? É verdade. Tá no momento de oscilação? Ok. Qual é o trabalho que não tem oscilação? Mas tá em oitavo lugar no campeonato. Gente, o Corinthians vive um momento turbulento, uma bagunça. O Corinthians não tem dinheiro. O Dorival, quando foi contratado, prometeram a ele 4 reforços que não vieram. Ele foi campeão da Copa do Brasil. Mesmo sem reforços. Quem imaginava o Corinthians campeão da Copa do Brasil, tendo eliminado Palmeiras, tendo eliminado Cruzeiro, campeão no Maracanã em cima do Vasco da Gama, campeão da Supercopa em cima do poderoso Flamengo, tá? Sabe, com todos esses problemas ele conquista esses 2 títulos. E vou mais além. Quem era André, que o Corinthians estava tentando doar o André para o Milan? Quem era o André? Quem descobriu o André, que vai trazer recursos financeiros para o Corinthians? Quem pôs o Bidon entre os titulares? O que se fala de uma possível venda do Bidon no futuro? Dorival Júnior. O que o Matheus Bidu está jogando e o Mateuzinho está jogando, ou pelo menos jogaram na final do ano passado, se deve a quem? Se deve a Dorival Júnior. Agora, um momento de oscilação, os caras querem a cabeça do Dorival. Ele falou que não poderia vender o André para o Milan. Ele não disse que não poderia vender o André ao Milan. Ele disse que não poderia doar o André ao Milan. Doar, porque o negócio como estava feito seria doação. Então, o que estão tentando fazer com o Dorival dentro do Corinthians só tem um nome: sacanagem. Agora eu entendi. É isso, Miller? Com certeza, pelo amor de Deus. Ele recuperou alguns jogadores, a confiança de alguns jogadores e promoveu outros. Descobriu o André próprio, em especial o André. Que o André hoje não vale mais 15 milhões de euros. O André, depois da Copa, vai valer 30, 40, porque é um grande jogador. Não dá para ficar preso apenas a esses números, 26 jogos, 17. Os números são frios. Eu te falei, o título já mata todos os números. A avaliação tem que ser mais complexa. O Miller pegou títulos, eu trouxe aqui situação de jogadores que não vinham jogando. Título desse ano, né? Só. Então, teve título esse ano, teve título ano passado, jogadores que não estavam rendendo, que nunca renderam no Corinthians, começaram a render com o Dorival. Agora, por um momento de instabilidade, 8º lugar do Campeonato Brasileiro, tem gente que não tem o que fazer e que é a cabeça do Dorival nesse tumultuado Corinthians. E vai por quem lá? Vamos parar, né? Vamos parar, né? Vamos pensar, vai por quem lá? Bom, Gazeta Esportiva de hoje ainda vai falar de um jogador do Corinthians que vem sendo cobiçado por outros clubes. E não é o André? Será que é outro jogador? Ai, é outro! Todo mundo também quer levar embora o jogador do Corinthians? E também tem um reencontro do Palmeiras. Qual é o atacante que pode deixar o clube, Silvestre? Não é o Yuri, não é o Memphis, é o Pedro Raul, centralmente reserva, que voltou para tentar mostrar que pode somar com o time, convencer o Dorival Júnior. 2 times de Série A têm interesse no futebol do Pedro Raul, estou falando do Remo e do Vitória. O Corinthians até topa negociar por empréstimo, desde que esse clube interessado pague 100% do salário e desde que também o Dorival Júnior aprove a negociação, porque o Dorival está usando o Pedro Raul, quer queiram, quer não. No ano ele participou de 12 jogos, 279 minutos em campo, não marcou nenhum gol ainda, é verdade. Centroavante, fez aquele de pênalti, na disputa de pênaltis no mata-mata contra a Portuguesa no Canindé, mas aí não conta para a estatística. Mas pelo menos deu uma assistência. Enquanto o Pedro Raul pode eventualmente ser negociado, o Corinthians está sondando, namorando o Arthur Cabral, centroavante do Botafogo. Informação já dada pelo Gazeta Esportiva. E aí, já pensou perder um jogador? O Corinthians não pode perder jogador nenhum, na opinião do Garrafa, é isso? O Garrafa, mas o Corinthians precisa vender, Garrafa. Mas o Corinthians precisa vender. Não é questão que não pode perder nenhum jogador. O Corinthians não pode fazer mau negócio. O Corinthians não pode fazer mau negócio como estava desenhado a situação do André. A gente sabe que o Corinthians está precisando claramente negociar os seus jogadores. Agora, tem que valorizar o patrimônio. Se ele for embora, vai fazer falta? Agora, não, pera, tô falando... Não, o Pedro Raul, se precisar, eu vou lá e... Você vai falar que vai pôr o laço? Põe o laço, entrego, né? Se precisar levar no aeroporto, se não for em São Paulo, a gente dá essa colabora. Por quê? Nada contra o Pedro Raul, que foi lá pro Ceará, acabou tendo um bom desempenho. Mas ele, Corinthians, não deu química. Não tem jeito, não deu química.
não deu química. A torcida do Corinthians fica arrepiada quando se fala de Pedro Raul. Então talvez seria melhor para ele, quando acontece esse tipo de situação, é melhor para o jogador buscar novos ares. Né? Até porque o Dorival tem aproveitado, ele coloca ele quando o Corinthians está perdendo, falta 5 minutos, o coitado vai fazer o quê lá? Coitado no bom sentido, né? O que ele vai fazer com uns 5, 10 minutos? Vai ficar jogando uma bola na área para ele fazer um gol de cabeça? Miller. Ou você dá uma oportunidade para ele, coisa que não acontece, ou dispensa Garrafa o jogador. quando encasqueta com alguém. Ele falava essas coisas do Flaco Lopes, antes do Flaco virar esse Negativo, Flaco. da onde Lá a senhora atrás, tira isso? quando Negativo. o Flaco começou... O Alex Miller que criticava Alex, não, Era falou. o Alex? Não. Criticava o Yuri Alberto, Flaco Lopes, todo mundo. Fala, Miller. Negativo. Olha, negociar o Pedro Raul não é uma perda, é um livramento. Tá aí, ó. Que sacanagem. Sai Pedro e vem Arthur Cabral, Aí é um sim. saldo positivo. Aí sim, é uma boa contratação. É, bom Garrafa, jogador. ou pra você também tá ruim? Não, seria ótimo, mas o Corinthians vai arrumar dinheiro para contratar o Arthur Cabral aonde? Ué, com o Pedro Raul. Aonde? Com a saída do Pedro Aonde? Raul. O presidente já disse, aí há um conflito entre o Dorival e a direção do Corinthians. O presidente disse que parece que, esquece compras, vai com o que tem. Ai, Não gente. consegui. Vai com o que tem. O presidente não conseguiu contratar o Alisson. É 1 milhão que era, né? Não quis milhão. pagar 1 milhão pelo Alisson, que o Dorival queria. Uma coisa é o Marcelo Paz ter interesse, conversar, mas a hora que bate no presidente Osmar Stabile, que está com a caneta na mão, o negócio parece que não sai não, Ele hein? sabe que o cofre está vazio. Como é que vai fazer? Milagre não dá. Vamos acionar a Marina pra gente falar mais um pouco.